Pesquisas erraram grotescamente. Erro ou manipulação? Na eleição, Bolsonaro surpreende um PT de salto alto e que já cantava a vitória. Eleições 2022, comentário do dia. Muito ainda será dito sobre os erros nas pesquisas no primeiro turno da eleição, que ou foram incapazes de perceber a preferência por candidatos bolsonaristas nos estados, ou subestimaram a própria votação de Bolsonaro. Os números da votação de Lula até que ficaram dentro ou próximo da margem de erro da maioria dos institutos. Mas a votação do presidente Jair Bolsonaro foi muito além do que apontava a maioria das pesquisas. Os levantamentos não captaram a força do presidente e de seus candidatos pelo Brasil afora. Vamos observar o quadro comparativo. A pesquisa da Brasmarket, divulgada dia 30 de setembro, mostrava Lula com 31% e dava a vitória para Jair Bolsonaro por 45%, uma diferença para o resultado da eleição de 19%. Esse foi o pior resultado, uma pesquisa claramente manipulada que sequer conseguiu apontar o vencedor da eleição em primeiro turno. Todos os seus levantamentos anteriores apontavam também a vitória de Bolsonaro em primeiro turno, justamente ao contrário de todas as demais pesquisas. Depois vem o descrédito para os dois institutos mais famosos. Observe que, com exceção do IPEC, todos os demais institutos até que acertaram a votação de Lula dentro da margem de erro de 2,5%, mas nenhum deles acertou a votação de Bolsonaro, que foi muito acima do apontado pelos levantamentos. IPEC e Datafolha apontavam uma diferença de 14% entre Lula e Bolsonaro, mais do que o dobro dos 5% registrados nas urnas. Quem chegou mais perto foi a Paraná Pesquisas de Curitiba, apontado durante a campanha como um instituto a serviço do presidente e seu partido. Mesmo assim, ele também não acertou a votação de Bolsonaro, cravando 3 pontos abaixo do que realmente foi. Os erros de projeção se repetiram também nos maiores colégios eleitorais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Na disputa pelo governo de São Paulo, as pesquisas falharam ao apresentar Fernando Haddad, candidato do PT, como líder, com 39% a 41% das intenções de voto. E Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparecia em segundo lugar com 7 a 10 pontos percentuais a menos que Haddad. Ao final do primeiro turno, o que vimos foi justamente o contrário. Tarcísio com 42% contra 35% de Haddad. Também em São Paulo, as pesquisas erraram ao não prever o sucesso do astronauta e ex-ministro de Bolsonaro, Marcos Pontes, do PL, na disputa pelo Senado. No Rio de Janeiro, os levantamentos apontavam um segundo turno entre Cláudio Castro, do PL, e Marcelo Freixo, do PSB, na disputa pelo governo do estado. A última pesquisa do Datafolha, por exemplo, mostrou Castro pontuando 44% dos votos contra 35% de Freixo. Ao final da apuração de ontem, a diferença entre ambos foi superior a 30 pontos percentuais e Castro acabou sendo eleito em primeiro turno com 58% dos votos. No Rio Grande do Sul, o atual governador, Eduardo Leite, que é do PSDB, liderava a maioria das pesquisas, mas ao final da apuração ficou com 10 pontos a menos do que o seu oponente, Onyx Lorenzoni, do PL, ex-ministro e aliado de Jair Bolsonaro, e quase que o governador ficou fora do segundo turno, pois o candidato do PT, Edgar Preto, fez apenas 2.000 votos a menos. Na disputa pela vaga gaúcha ao Senado, outra surpresa. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, acabou sendo eleito com 44% dos votos válidos, embora nas pesquisas aparecesse apenas em terceiro lugar. No Paraná, a maioria das pesquisas indicavam Álvaro Dias na liderança da corrida para o Senado, com Sérgio Moro em segundo lugar, e bem atrás aparecia o candidato bolsonarista Paulo Martins, do PL. Moro acabou vencendo com Martins em segundo lugar e Álvaro ficou apenas em terceiro. Esses erros
nas projeções certamente vão fomentar o discurso de Bolsonaro durante o segundo turno. O presidente já vinha criticando os institutos e esses discursos agora ganham força, principalmente para reacender a sua militância. Não é possível afirmar que as pesquisas atenderam ao interesse de um partido ou ideologia, mas claramente não capturaram um conjunto de eventos que influenciaram a eleição, principalmente nos últimos dias. Essas instituições precisam fazer uma autocrítica para que os brasileiros tenham informações confiáveis e mais fiéis. A própria legislação eleitoral precisa estabelecer algumas regras mais rígidas para o Instituto, que é errar feio demais. Pois até nós, jornalistas, que muitas vezes embasamos nossas análises nas pesquisas, acabamos fazendo uma leitura equivocada do processo. Por isso, não é um equívoco dizer que as pesquisas foram as grandes perdedoras desta eleição. E o que esperar do segundo turno? Jair Bolsonaro chega numa posição privilegiada para a disputa. Ele venceu o descrédito dos seus próprios aliados, que já ensaiavam até mesmo pular para fora do seu barco. Ele bateu os institutos de pesquisas tradicionais e surpreendeu o PT, que de salto alto já dividia ministérios, cantando vitória antes da hora. Agora, o que mais você precisa saber nas eleições 2022? O placar das eleições presidenciais deste ano foi o mais apertado já registrado em um primeiro turno desde 1989. A diferença entre Lula, que soma 48% dos votos, e do presidente Jair Bolsonaro, que marca 43%, é de pouco mais de 5 pontos percentuais, o equivalente a mais de 6 milhões de votos. A eleição mais acirrada até então foi a de 2006, quando Lula ficou à frente de Geraldo Alckmin, hoje seu vice, com uma diferença de pouco menos de 7%. São pouco mais de 8 milhões de eleitores que não votaram para Lula e não votaram para Bolsonaro e se dividiram entre os demais candidatos nesse primeiro turno. Diante da polarização que existe, dificilmente um eleitor do Lula vai votar em Bolsonaro no segundo turno. E ao contrário, também. São 6 milhões de votos que separam os dois mais votados. Então o foco dos candidatos a partir desse momento passa a ser esses 8 milhões de votos da Simone, do Ciro e dos demais candidatos. E, é claro, a luta contra a abstenção no segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro saiu vitorioso das eleições do Senado nesse domingo e com a perspectiva de corrigir uma de suas maiores fragilidades no Congresso nos últimos anos, ou seja, a ausência de uma base aliada de senadores. De 27 vagas no Senado, foram 14 eleitos com endosso de Bolsonaro, turbinando especialmente a bancada do seu partido, o PL, que passa agora a ter também a maior bancada no Senado. O ex-presidente Lula, do PT, por sua vez, conseguiu eleger 8 aliados. O PL de Bolsonaro também ganhou ao menos 23 deputados na eleição desse domingo, chegando agora a 99 e se tornando a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos. Estrela do bolsonarismo em 2018, a jornalista Joyce Hasselmann, do PSDB, que rompeu com Bolsonaro, viu os seus votos simplesmente derreterem de 1 milhão para apenas 13.600 na tentativa de reeleição à Câmara dos Deputados. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, também viu os seus votos voando pela janela. Ele perdeu mais de 1 milhão de votos de uma eleição para outra. Em 2018, Eduardo fez 1.800.000 votos. Agora ficou com um pouco mais de 741 mil. Mesmo assim, foi o terceiro mais votado em São Paulo. Aqui no Paraná, a frustração foi o ex-governador Beto Richa. Era para ser um dos mais votados para deputado federal, mas acabou somando apenas 64 mil votos e depende de uma decisão judicial que colocou a candidatura de Joselito Canto sub júdice. E se ele, Joselito, conseguir reverter a situação na justiça, o ex-governador Beto Richa ficará de fora.
Bom, gente, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais um comentário. Até lá.